Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e a nossa aula hoje é sobre tipos de linguagem, tá? Nós vamos estudar aqui o que é linguagem, quais os tipos, exemplos e tudo mais, certo? Antes de tudo, o que é linguagem, tá? Linguagem é comunicação, são as formas que eu posso me comunicar com alguém. Eu posso usar com alguém usando palavras, eu posso me comunicar com alguém sem usar palavras, ou eu posso misturar essas duas linguagens, tá? Antes de iniciarmos, eu quero te pedir que você dê o seu like, comente, principalmente se inscreva no canal para dar uma força para o seu professor que está preparando esse conteúdo muito bom para você. Então, vamos lá. Tipos de linguagem, que eu também posso chamar de tipos de comunicação, tá? São as formas de nós nos comunicarmos ou de a comunicação chegar até nós, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de linguagem é a linguagem verbal. Linguagem verbal. Verbal lembra o quê? Lembra palavra, lembra ação, né? Então, o que é linguagem verbal? Anota aí, tá? Você tem que anotar. Linguagem verbal é quando eu me comunico com alguém ou quando alguém se comunica comigo usando palavras. Quer seja falando, escrevendo, digitando. Hoje a gente tem aí as redes sociais, alguém pode mandar um e-mail. Então, linguagem verbal é tão somente uma comunicação em que você utiliza o nosso código, a palavra, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó, o texto escrito, tá? Deixa eu pegar aqui o marcador. O texto escrito, a mensagem digitada, um bate-papo. Essa minha aula aqui que eu estou dando para vocês, eu estou usando a linguagem verbal, eu estou me comunicando, eu estou usando a língua portuguesa para me comunicar com você. Então, isso é linguagem verbal, tá? Um resumo aqui para você sobre isso, certo? Ok? Entendido? Para você fazer esse mapa mental e ficar bem arrumado, coloque aí linguagem verbal, coloca assim, uso de palavras, por meio de palavras, algo desse tipo, certo? Próxima questão, né? Eu estou acostumado a fazer questões de concurso. Vamos lá. O outro tipo de linguagem é a linguagem não verbal, ou seja, é toda a comunicação que acontece sem o uso de palavras. É quando você se comunica com alguém sem usar necessariamente as palavras. E o que pode ser linguagem não verbal? Por exemplo, o semáforo, que você conhece. O semáforo é um exemplo de linguagem não verbal. Não fica uma voz ali verbalmente dizendo para os motoristas, mas o verde comunica aos motoristas que eles podem seguir. O amarelo não é passa rápido, não, é atenção. E o vermelho é para parar, tá? Uma aliança, por exemplo, que alguém usa comunica, por exemplo, quando alguém olha assim para mim, poxa, esse professor é lindo, meu Deus, que professor tão lindo. Mas quando elas olham essa aliança na minha mão, elas, ai, meu Deus, ele é casado. Como é que tu sabe? O meu símbolo comunicou algo. É uma linguagem não verbal. Os emojis, né, que você conhece, os emojis aqui, ó, que você usa também aí nas suas redes sociais, eles também comunicam. É uma linguagem não verbal. A própria Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, é um exemplo de linguagem não verbal, tá? Tranquilo? De boa? Deixa eu só ligar o meu carregador aqui, que senão o meu vídeo aqui não vai mais prestar. Um minutinho só. Ok. Vamos lá, seguindo, tá? Aqui tudo é ao vivo, tá? Ao vivo para você, eu não edito, eu gravo e jogo aí o conteúdo para você. Então, por exemplo, olha só, os gestos também, ó, os gestos também são exemplos de linguagem não verbal, tá? Um gesto que você faz, tudo bem? Mais ou menos, é uma linguagem não verbal. Os sons, anota aí, cores, símbolos, os sons também são uma linguagem não verbal. Por exemplo, quando você estuda que toca a sirene, comunica ao professor que o horário dele terminou, ou então comunica que vai começar a aula. Ou também, por exemplo, quando você pega um ônibus, você aperta lá o botão ou puxa a cordinha, né? Ao apertar o botão, vai emitir um som. Esse som vai passar para o motorista a mensagem não verbal de que alguém quer descer. Então, isso é uma comunicação não verbal. A seta do carro, você está dirigindo, você vai
fazer a curva à direita, né? Então você sinaliza, aquela sinalização do carro, a própria sinalização de trânsito é uma linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal é toda a comunicação que você faz ou que chega até você sem o uso de palavras. Isso é linguagem não verbal. Pode ser sons, símbolos, cores. As cores podem ser uma linguagem não verbal, os emojis e tudo mais. Certo? Vamos lá. E por fim, a linguagem mista, ou também como é chamada de multimodal. O que é a linguagem mista ou multimodal? É quando você usa tanto linguagem verbal como não verbal para construir a comunicação. É quando existe o encontro dessas duas formas de linguagem, tanto a verbal como não verbal. Um exemplo disso é na charge. Charges, tirinhas, ó. Ei, posso te pedir em namoro? Sim, tá bom, qualquer dia eu te peço. Então você percebe que não só a parte não verbal aqui, mas também não só a parte verbal, como também a não verbal, comunicam, certo? Talvez você não teria dimensão de como a garota ficou se não fosse essa parte aqui não verbal, ela chorando, o coração partido e tudo mais. A cara dela esperançosa aqui, achando que ele vai pedi-la em namoro agora, certo? Ok? Então, isso aqui é um exemplo, as tirinhas, HQs, são exemplos, as charges de linguagem mista. Outro exemplo também é o teatro. O teatro faz muito uso da linguagem mista, porque ali você tem as falas dos personagens e também o cenário, as roupas. Às vezes um personagem sai e volta com o cabelo branco. É uma mensagem não verbal de que ele envelheceu, entendeu? Então, isso também é linguagem mista, certo? Olha aqui, aqui é uma mistura. Se tivesse só a placa aqui do cigarro, né, seria não verbal. E se tivesse só proibido fumar, seria verbal. Mas aqui juntou tudo. Então aqui eu tenho linguagem mista, certo? Linguagem, tipos de linguagem é um tipo de questão que sempre cai aí nas provas do Enem. Por exemplo, aqui, ó. Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. Leitura inadequada. Normalmente cai assim. No caso aqui, você vai ter que fazer uma leitura não verbal. Faça aí a leitura da imagem. A imagem do chão seco intensifica a seca? Sim. Ele quer a leitura inadequada, então não é a A. O único pingo d'água indica falta de água? Sim. Uma leitura de algo não verbal. A gota de água também pode identificar uma lágrima? Sim, essa gota de água aqui parece uma lágrima. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades? Não, né, gente? Não, aqui isso seria uma extrapolação. Não diz aqui que é uma crítica ao governo. Então, a única que é inadequada quanto à leitura é essa letra D. A cor clara do céu mostra a presença de um sol intenso? Sim, né? A gente olha assim e imagina que é o sol intenso. Então, normalmente assim é que caem as questões de linguagem não verbal e verbal no texto, tá? Então, olha só, olha essa outra aqui, ó. Faça aí a leitura. A charge do caricaturista Samuca, publicada no Diário de Pernambuco em 1º de abril de 2015, expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que pode ser expressa na seguinte frase. E aí eu vou parar aqui para você tentar ir fazer, eu não quero que esse vídeo fique tão grande, tá? E aí você pode, o gabarito aqui, você já parou o vídeo, para aí o gabarito aqui vai ser, ó, a letra E. A redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas. Não tem como eu mensurar o tamanho da criança, né? Crianças pequenas, como assim? Então, normalmente, ó, são questões desse tipo aqui que vão aparecer, ó, sobre a linguagem não verbal e verbal. Normalmente é esse tipo de questão. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido. Esse é o nosso vídeo sobre tipos de linguagem. Linguagem verbal, uso de palavras. Não verbal, sem palavras. E mista, a junção desses dois tipos. Fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e forte abraço.